jovens, bem-vindos ao primeiro vídeo da série A Mecânica por Trás do CrossFit. E nosso tema de hoje vai ser o Handstand Hold ou parada de mão. Algumas semanas atrás a gente teve na primeira etapa do CrossFit Games, que pra quem não conhece é o campeonato mundial de CrossFit mais importante que a gente tem na temporada, uma prova que surpreendeu pra caramba tanto atletas quanto espectadores, que foi o máximo de tempo em Handstand Hold. Como a prova não tinha nenhum standard quanto à posição de equilíbrio dos atletas, eles puderam usar bastante a criatividade e a gente teve todo tipo de posição bizarra, tipo essas que vocês estão vendo aí na tela agora. Então se você quer descobrir qual delas que é a mais eficiente, vem comigo que até o final desse vídeo a gente vai desvendar esse mistério juntos. Então galera, pra gente começar a entender a física por trás do Handstand Hold, a gente vai ter que relembrar dois conceitos muito importantes: centro de massa e torque. Então pessoal, vamos começar com o centro de massa. Pra quem lembra lá do ensino médio, a definição de centro de massa é a média ponderada de todas as minúsculas massas que compõem um corpo distribuídas no espaço. O centro de massa de um corpo rígido, ele se movimenta como se todas as forças externas àquele corpo tivessem aplicadas sobre ele. Ou seja, a gente pode considerar como se ele fosse o ponto de aplicação da força-peso. Quanto mais baixo tiver o centro de massa de um corpo, mais estável esse corpo vai estar em equilíbrio. E para a gente calcular o centro de massa do corpo humano, uma estratégia é a gente dividir nosso corpo em vários segmentos e fazer a média ponderada dos centros de massas desses segmentos com o quanto que eles contribuem para a nossa massa total. Se vocês repararem, a posição em que esses segmentos vão estar no espaço vai influenciar na posição do centro de massa. Como que isso se aplica para o nosso caso do Handstand Hold? Na situação em que a gente tem o nosso centro de massa perfeitamente alinhado com o nosso ponto de apoio no chão, que aqui vai ser a articulação do nosso punho, a gente está numa situação ideal de equilíbrio estático. Porém, a gente sabe que na prática, a gente vai sofrer o tempo todo pequenas oscilações angulares enquanto a gente está de handstand. E não é por isso que a gente vai necessariamente cair para o lado. Então, qual que é esse mecanismo através do qual a gente consegue manter o equilíbrio dadas essas oscilações? Aí a gente vai entrar no nosso próximo conceito, que é o torque. O torque, ele está relacionado com a rotação dos objetos. Ele nada mais é do que a força multiplicado pela distância entre a linha de aplicação da força e o nosso ponto de apoio. Se a gente está de cabeça para baixo e a gente tem um pequeno desequilíbrio aqui que eu chamei de alfa, na situação em que o nosso centro de massa está mais baixo aqui que eu chamei de 1, a distância da linha de ação do nosso peso para o nosso ponto de apoio é muito menor do que numa situação 2 em que o nosso centro de massa está mais alto. Como o torque vai ser proporcional a essa distância, o torque nessa situação 2, ou seja, centro de massa mais alto, vai ser muito maior do que na situação 1. Então, para permanecer em equilíbrio nessa situação, a gente vai ter que gerar um torque contrário de mesma magnitude. A gente consegue fazer isso aplicando força na ponta dos nossos dedos, porque aqui a gente também vai ter uma distância e essa distância vai ser o tamanho da nossa mão. Por isso que é tão importante, toda vez que você vai entrar no handstand, você manter a pressão na ponta dos dedos, não só chapar a mão no chão. E se vocês repararem, toda vez que eu falo de um desequilíbrio angular alfa, eu estou me referindo a um ângulo no sentido da ponta dos dedos. Essa posição a gente chama de overbalance e ela é uma posição considerada estável, justamente porque a gente consegue gerar um equilíbrio através do uso da força na ponta dos dedos. Se a gente desequilibra o nosso centro de massa no outro sentido, a gente não tem um mecanismo equivalente à ponta dos dedos para gerar um torque contrário. Essa situação a gente chama de underbalance e ela não é estável e gera perda de equilíbrio. Por isso, sempre que você tiver um handstand e sentir que vai desequilibrar, é preferível você jogar o seu corpo um pouquinho para frente e compensar com a ponta dos dedos do que jogar para trás. Um conceito que é muito importante para a gente conseguir comparar qual das posições no handstand tem um equilíbrio mais estável é o do alfa máximo. O que é esse alfa máximo? É o ângulo máximo de oscilação na posição do handstand, até o qual é fisicamente possível a gente retornar à posição de equilíbrio sem ter que tirar a mão do chão. Daqui, galera, a gente já consegue tirar alguns insights super importantes pra gente avaliar a performance no Handstand Hold. Primeiro deles, o atleta que tiver a mão maior, ele vai ter vantagem sobre o atleta que tiver a mão menor na hora de ficar em equilíbrio. Segundo ponto
importante. O atleta que for mais alto, ele vai ter desvantagem em relação ao atleta que for mais baixo, justamente porque o centro de massa dele vai estar mais alto. E o terceiro ponto é que o atleta mais pesado também vai ter desvantagem sobre o atleta mais leve. Para a gente conseguir avaliar as nossas atletas do games, a gente escolheu as posições mais diferentes e reproduziu essas posições no box e gravou para conseguir fazer a análise e o cálculo de qual que é a altura do centro de massa para cada uma delas. Então, galera, agora que todo mundo já tá expert na física, vamos partir para aplicar tudo isso para avaliar a posição das nossas atletas no games. A primeira posição que a gente pegou para avaliar, a gente chamou de posição da ginasta, é aquela posição com a forma mais consistente com o handstand hold do ginasta. Mas essa posição teve uma desvantagem com relação à altura do centro de massa. Nessa análise, ela não é tão vantajosa. A posição 2, que a gente chamou de Teletubby, nada mais é do que a posição esticada, mas com as perninhas abertas, uma para cada lado. Essa posição baixa um pouquinho o centro de massa, mas a maior vantagem dela é que o tronco fica mais alinhado com relação à vertical. A terceira posição, que a gente chamou de escorpião, foi feita pela Tia Claire Toomey e é aquela clássica posição que a gente está acostumado a ver os atletas fazerem no handstand walk, porque ela projeta o centro de massa um pouco mais para frente. Essa posição tem o centro de massa bem mais baixo, mas ela tem uma fraqueza grande que eu vou comentar mais para frente. A quarta posição, que a gente chamou de espacar, foi feita pela Brooke Wells e ela tem o centro de massa um pouquinho mais alto do que a posição anterior, mas ela é uma posição super vantajosa de estabilidade para uma prova longa como essa. E por fim, a quinta posição, da Catherine, recebeu o nome dela depois de uma performance incrível em que ela ficou quase 3 minutos nessa posição. Foi a vencedora não só na prova, mas também nas nossas análises, com o centro de massa mais baixo e maior estabilidade no handstand. Apesar do centro de massa da posição do escorpião ter ficado ali ligeiramente mais baixo, essa posição ela é desvantajosa em relação à posição do espacar. Tanto a posição do espacar quanto a da Catherine tem uma característica muito peculiar que é super vantajosa para o equilíbrio, que é o fato de que cada uma das pernas está pendendo para um dos lados do ponto de apoio. Esse é o mesmo princípio utilizado pelos equilibristas quando eles colocam um bastão nas costas para andar na corda bamba, que é a possibilidade de gerar um torque através dessa massa que está afastada do ponto de apoio. Agora, vamos com calma que isso ainda não é tudo. A gente conseguiu chegar na análise da posição fisicamente mais estável, mas qual será que é a consequência disso tudo nos nossos músculos, principalmente numa prova em que é o máximo de tempo segurando na mesma posição? Oi gente, eu sou Bi Miguelotti. E galera, eu sou Matheus Souza, nós somos profissionais de educação física e a gente vai usar exatamente essa parte do treinamento físico para tentar correlacionar os dados que a Maria está analisando. Nas posições 1 e 2, posição do ginasta e do Teletubby, nós temos um estresse articular e um estresse muscular menor, porque a massa das pernas está alinhada com o centro do nosso corpo. Supostamente seria mais fácil ficar numa dessas posições. Porém, como a Maria mostrou, qualquer desequilíbrio pode ser o motivo de uma queda, porque a facilidade desse movimento se dá a exatamente o alinhamento de ombros, core, paravertebrais, perna, glúteo. Se qualquer um desses músculos falhar, a tendência de você perder a posição e não conseguir voltar para ela é muito maior. Então, para uma prova dessa, é difícil manter a posição, então não seria o mais indicado. Nas posições 3, 4 e 5, acontece exatamente o contrário. O impacto nas articulações do punho e do ombro vai acabar sendo um pouco maior, por não ter distribuição de força que elas conseguem fazer nas posições anteriores. E elas vão exigir um pouco mais, principalmente os músculos paravertebrais, para estarem numa posição de hiperextensão, principalmente a posição de escorpião que a Tia Claire fez. Então, nessa prova, além de ter um core forte, que vai ser importante para qualquer posição, vai depender também da habilidade que os atletas têm de distribuir a carga na posição que elas escolheram, aproveitando as pernas, por exemplo, como a Catherine e a Brooke fizeram para tornar mais eficiente ainda a posição delas. Então, pensando em um ranking muscular, né, de facilidade, primeiro ficaria a Catherine, com a posição que ela fez, em segundo ficaria a Brooke, com a posição do espacar, em terceiro ficaria a Tia Claire, com uma posição do escorpião, e em último ficariam os atletas que fizeram as posições ginásticas, né? É claro que isso a gente não está levando em consideração a habilidade específica de nenhum dos atletas, que pode acontecer de alguém ter uma habilidade específica para aquele movimento. Galera, nossa participação por hoje termina. Já podem se acostumando, porque quando a gente fala de treinamento físico, depende de muita coisa. Então a gente vai tentar juntar sempre a análise que a Maria fizer, junto com o nosso conhecimento de fisiologia e biomecânica, para tentar ter um resultado mais fiel possível com os casos que a gente for analisar. Show? Valeu, galera!
E aí, galera, vocês acertaram qual que era a melhor posição? Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Não esquece de deixar também seu like e manda o vídeo para aquele teu amigo que foi testar a prova e caiu depois de 10 segundos. É isso, beijão e até a próxima.